No Pontão Tá Onde hoje nós vamos falar sobre a dinastia Hanover. É isso mesmo, a dinastia Hanover. Aliás, a dinastia Hanover não, deixa, alemão sai daqui. É porque tem tudo influência alemã, tudo tem um negócio assim a ver, tudo é um babado. Mas nós vamos falar, não é da dinastia Hanover, na verdade é da dinastia Stuart. É isso mesmo, a família Stuart que comandou a Inglaterra, né, após a dinastia Tudor. Nós tivemos os 4 primeiros episódios que falaram sobre a dinastia Tudor e suas rainhas, e agora a gente vai falar sobre os Stuart, tá? Acompanha e fica por aí. A primeira rainha Stuart, que não foi da Inglaterra, se chama Maria. Maria nasceu no período enquanto a Inglaterra estava no período Tudor. Ela era descendente direta do rei Henrique VIII, sendo sua, acho que, trisneta ou não, bisneta ou neta, não. Mary Stuart era descendente direta da irmã do rei Henrique VIII, a rainha Margaret da Escócia, que infelizmente perdeu os seus direitos após a morte do marido em uma guerra contra a Inglaterra e após os nobres escoceses retirarem o seu direito de governar a Escócia, regendo o trono enquanto seu filho assumia a maioridade. A Escócia, altamente machista, altamente misógina naquela época. Então os nobres não aceitaram. O que foi que aconteceu? Mary de Guise é a mãe de Mary Stuart, né? E ela perdeu o marido nas guerras entre a Escócia e a Inglaterra. E o que foi que aconteceu? Como Mary de Guise, a família de Guise era francesa, tombou? Como a família de Guise era francesa, Mary foi mandada logo na infância, né, após ser coroada, porque ela foi coroada bem novinha, recém-nascida, hein? Ela foi coroada, acho que foram 4 meses de vida. Eu sei que ela foi coroada e ungida rainha da Escócia nos braços da mãe, para que se pudesse garantir a sucessão do trono e seguir a linhagem. Então, Mary Stuart foi enviada para a França, porque o rei Henrique VIII queria casá-la à força com o seu filho Eduardo VI. Eduardo VI era protestante e a Escócia até então católica. Porém, com essas guerras e essas mudanças e essa reforma protestante que abalou a Inglaterra, acabou-se dando à Escócia a religião protestante. Mary Stuart foi para a França. Quando ela lá na França chega, Mary Stuart foi prometida a casar com o rei, se eu não me engano, eu não lembro agora o nome dele, não. Ela ia casar com ele era bem bonitinho. Mas o rei da França da época, o Delfim, que na época ele era Delfim, ele ele era muito doente, ele tinha diversos problemas de saúde. E Mary Stuart acabou tendo um protagonismo na corte francesa, o que deixou a sua sogra, a rainha Catarina de Médici, muito enciumada. Porque Catarina, esposa do rei Henrique II da França, ela tomou conta do reino e preparou os seus filhos para que pudessem assumir o trono da França. Porém, devido às inúmeras guerras religiosas, acordos políticos, artimanhas e artifícios, a rainha Catarina teve um reinado muito conturbado. E logo após a morte de seu filho, ela envia novamente Mary Stuart, a rainha viúva, para assumir o trono da Escócia. Assim, quando Mary Stuart chega na Escócia, ela acaba assumindo o trono e, como católica, passou a introduzir os rituais católicos novamente entre o seio dos escoceses. Foi aprovada por uns,
e reprovada pela grande maioria. Afinal de contas, existia um pastor lá, que eu não lembro também o nome dele agora, meu Ed. Esse pastor, ele acabou pregando contra a Mary Stuart, que era uma heresia, uma mulher assumir o trono que tinha que ser regido por homens, e principalmente uma mulher católica. Então, a religião protestante ganhava cada vez mais força e seus discípulos estavam infiltrados entre a nobreza. Então, o que foi que aconteceu? Mary Stuart foi hostilizada e obrigada a se casar com um inglês. É isso mesmo, Lord Darnley, se eu não me engano. Este inglês com quem Mary Stuart casou, no começo se mostrou um marido exemplar. Porém, após o seu casamento e após gerar um filho nela, ele começou a se sentir ofuscado pela mulher. Por quê? Mary Stuart era rainha ungida e coroada da Escócia. Ela exercia o poder absoluto em consonância com os nobres. E ela não permitiu em nenhum momento que ele, enquanto seu marido, assumisse qualquer liderança. Afinal de contas, mesmo ela sendo mulher, ela era capaz de governar, embora todos os homens da corte, nobres e adjacentes, achassem que pelo fato dela ser mulher, ela não ia conseguir ser uma rainha adequada. Porém, devido a trambiques e tramóias, Mary Stuart acabou sendo boicotada pelos nobres, que não aceitaram de jeito nenhum uma mulher à frente do trono da Escócia. Mary Stuart resolveu que então ia assumir o trono da Inglaterra, ocupado na época por sua prima, Elizabeth I. Exatamente, a Rainha Virgem, aquela que se pinta de branco? Pois é, que nós falamos há alguns episódios atrás, que inclusive você pode acessar na nossa página, tá? Na nossa playlist das rainhas, Elizabeth I da Inglaterra. Então, minha gente, o que foi que aconteceu? Mary Stuart acabou se envolvendo numa trama que ela disse que não tinha nada a ver, que foi o assassinato de seu marido, um nobre inglês descendente de Elizabeth I. E aí o que foi que aconteceu? O marido dela foi assassinado e colocaram a culpa em Mary Stuart e no amante dela, que também era um nobre que estava querendo usurpar o trono e tentar salvar o reinado dela. Ele disse para ela: se a senhora se deitar comigo, eu garanto o trono e a sua proteção. E assim ela fez. Ela casou-se com ele e deu a ele o título de regente. O que foi que os nobres fizeram? Encurralaram Mary Stuart e o amante, né, que eu também não lembro agora o nome dele, é tanta coisa. Falar de história, não falar o nome do povo é um babado. Mas sabe por que eu faço isso? Que é pra vocês criarem vergonha e irem pesquisar. Porque só o que eu falo aqui não é o suficiente. Vocês têm que ir atrás das fontes precisas e preciosas, tá, meus amores? Então o que acontece? A Mary Stuart pegou esse bofe e eles dois foram presos. E para que Mary Stuart pudesse se libertar, ela teria que abdicar o trono para o filho James. Na Escócia era James VI, tá? Então ela teve que entregar o filho para o irmão, que era o Lorde Protetor da Escócia. O que é o Lorde Protetor? É aquele que é como se fosse o tutor do príncipe ou da princesa regentes. Então ele vai governar enquanto o príncipe ou a princesa, no caso, né, os príncipes tinham a idade de assumir, governar até ter a idade de assumir o trono e assim comandar os seus súditos. Resumo da ópera: Mary Stuart foi presa pela Inglaterra e os conselheiros de Elizabeth I disseram que ou Elizabeth a mandava matar
ou ela seria um perigo para o trono inglês, uma vez que Elizabeth era protestante, Mary Stuart católica. Então, para que se fincasse as bases do protestantismo na Inglaterra e a igreja anglicana pudesse se desvencilhar totalmente da igreja católica, Elizabeth assinou a condenação de Mary Stuart por decapitação. Então ela foi condenada à morte, considerada culpada dos crimes de traição contra a rainha inglesa na tentativa de usurpar seu trono e assim se consolidar como rainha da Inglaterra e da Escócia. Porém, isto não aconteceu. Mary Stuart foi presa por mais de 20 anos, não acompanhou o crescimento de seu filho e foi assassinada na Inglaterra a mando de sua prima Isabel I, que passou o resto da vida arrependida e sofrendo amargurada por ter mandado assassinar uma rainha ungida por Deus, assim como ela também o foi. Mary Stuart foi mais uma rainha que foi considerada uma mártir por ter defendido até o fim de sua vida a Igreja Católica e por ter surpreendido a todos quando foi executada vestida de vermelho, que é a cor dos mártires da Igreja Católica. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divulgue e mostre para as outras candidatas. Não esqueça de seguir a nossa TV Web Arte de Amar, aqui no YouTube, a primeira TV Web LGBT do Brasil. Nunca esqueça que o pontão tá on e a gente volta com mais informações.